Caros alunos, tudo bem? Estamos em nossa quarta aula da disciplina de Fundamentos de Gestão de Processos, ainda no ambiente à distância. Por este motivo, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Aqui é o professor Wagner Tufano e nesta quarta aula nós iremos falar sobre a hierarquia dos processos. Tá? Então vamos lá. Antes, porém, vamos falar um pouquinho, vamos recordar um pouquinho sobre algumas coisas que nós vimos até aqui durante o nosso curso. Nós começamos o nosso curso de gestão por processos, comentando da organização da empresa tida como um sistema, através da teoria geral dos sistemas. Então, lembrando o que eu comentei logo no comecinho, olha lá, Ludwig von Bertalanffy dizia que toda organização ela pode ser encarada como um sistema composto por instalações, recursos financeiros, equipamentos, materiais, talvez o componente mais importante, que é o capital humano e o capital intelectual da organização, também é composto por sistemas informatizados, muito importante isso aqui dentro da gestão por processos, e todos esses componentes, todos esses componentes da organização encontram um sistema com um grande objetivo, com maior objetivo de produzir um produto ou um serviço de melhor qualidade, um produto e um serviço com diferenciais competitivos para atender às necessidades do cliente, da empresa, que é o nosso grande objetivo aqui dentro da disciplina de Fundamentos de Gestão por Processos. Tá? Então, nesse aspecto, nós continuamos definindo os conceitos de processo, o conceito de sistemas, e só recordando mais um slide que a gente já comentou nas aulas anteriores, eu comentei com vocês que um processo era um conjunto de causas, condições que acontecem de maneira repetitiva, né? E elas vêm juntas em uma sequência de etapas, né? Então você vai ter um processo, ele vai ser composto por várias etapas, várias atividades menores. E isso nós vamos comentar na aula de hoje. E todas essas atividades menores, elas visam o quê? De uma maneira geral, transformar entradas de um fornecedor em resultados que vão agregar valor a um cliente. Tá? Isso nós vamos comentar, isso nós já comentamos bastante e vamos continuar comentando aqui dentro do nosso curso. Então esse é um processo, é um dos conceitos que a gente apresentou de processos. Tá? Então um conjunto de causas, um conjunto de atividades que acontece de maneira repetitiva para tentar transformar as entradas de um fornecedor em resultados que agreguem valor para um cliente. Essa é a grande função da empresa, mais ou menos demonstrada no slide anterior. Já um sistema, o que ele vai ser? Vai ser um conjunto interdependente de itens, pessoas ou processos, ou seja, um sistema ele vai ser um conjunto de processos, tá? Que vão trabalhar juntos em direção a um propósito comum da empresa. Tá? Lógico, visando em última instância atender às necessidades do cliente, mas não necessariamente sempre ligado ao cliente. Nós temos aí sistemas que podem também ser sistemas de apoio, como a gente já comentou, onde o cliente não necessariamente tem acesso, como por exemplo RH, né? Como os próprios sistemas, a própria tecnologia da informação, mas são sistemas de apoio que no final das contas vão visar agregar valor ao cliente. Né? Um sistema pode ser visto então como uma coleção de processos, a gente já comentou aqui, fazendo mais uma vez essa recordação. Né? Na visão dos processos, então de uma maneira assim bastante ilustrativa, olha lá, nós temos a organização, aqui representada agora por essa pirâmide, né? Nós temos aqui a alta direção da empresa, né? Aqui nós vamos ter os níveis hierárquicos, que na visão do processo, como a gente já comentou, e vamos continuar falando nessa aula, os níveis hierárquicos são reduzidos na visão por processos. E nessa visão, olha lá, através de processos, nós vamos conectar fornecedores a clientes. Ou seja, através de processos, nós vamos ver como que a gente pode se agregar valor na organização. Através de processos, a gente vai perceber como que os clientes são os caras mais importantes do que as funções simplesmente que a gente desempenha no nosso dia a dia. Através de processos, a gente vai começar a perceber como que o trabalho é feito atualmente e como ele pode ser maximizado, como ele pode ser repensado com o objetivo da gente vencer zonas de confortos, minimizar e assim por diante para tentar tornar a empresa mais ágil. Né? Isso nós falamos bastante
quando nós falamos na qualidade total e também na reengenharia, né? E por último, através dos processos, a gente vai começar a pensar como que é o fluxo de informação e de materiais nesse mesmo sentido de maximizar as operações, né? Evitar trabalhos repetitivos, controles repetitivos, para cada vez mais agregar valor à nossa organização. Então, essa é a visão por processos. Na última aula, nós fizemos um paralelo entre a visão funcional e a visão por processos. Né? Então, quais eram as principais diferenças da visão funcional e a visão de processo? Assim, fazendo um resumão muito grande. Né? Na visão funcional, você vai ter uma hierarquia empresarial muito maior do que na visão por processos. Nessa hierarquia que você vai ter na empresa muito maior, você vai ter tarefas distintas, tarefas muito bem definidas, tarefas onde você vai ter profissionais onde cada um domina apenas a sua área, apenas o seu segmento, né, apenas o seu setor, né, não conhece o trabalho do vizinho, não conhece quais são as atividades, as funções desempenhadas pelo vizinho, e cada um por si, mais ou menos, e Deus para todos. Né? Então isso, na empresa, nas empresas, nas organizações, gerou assim muitos espaços em branco, gerou muitas lacunas entre o conhecimento. Muitas vezes era comum a gente ouvir nas empresas: isso não é minha função, isso não é comigo, isso não sou eu quem faz, isso não é de minha responsabilidade. E no frigir dos ovos, na última ponta, quem ficava na mão era o cliente. Numa situação de alta competitividade, numa situação onde a gente precisa fidelizar o nosso cliente, esse tipo de visão não pode mais existir. Então, olha lá, a visão funcional é baseada num fluxo de trabalho horizontal combinado com uma organização vertical, né? E ela resulta, então, muitas vezes, muitas lacunas e superposições, né? Quando você não tem duplicações de funções, né? Ela vai encorajar, geralmente a visão funcional, ela vai encorajar a subotimização e muitas vezes pode gerar uma influência negativa, né, na eficiência e na eficácia do processo. Ou seja, à medida que as pessoas não se sentem assim pertencentes à empresa, à medida que as pessoas não têm uma visão do todo da empresa e têm uma visão só de suas funções, isso pode gerar muitas influências negativas, né? E isso aí vai influenciar diretamente na eficiência e na eficácia do processo. Não é à toa que países como os Estados Unidos, onde a visão por processos é uma coisa muito mais comum, é uma coisa muito mais visível e tradicional, né, a gente tem profissionais que têm uma produtividade em média 4 vezes maior do que a produtividade que a gente observa aqui no país. Né? Mais um gráfico aqui para mostrar melhor isso aí para vocês. Olha só, na visão funcional, então você tinha uma hierarquia muito bem definida. Aqui eu estou dando um exemplo, mas é uma hierarquia bem pequenininha, mas no geral você tem essa hierarquia aqui muito maior, onde cada indivíduo tem a sua função, né, e você vai ter aqui você pode ter aqui a geração de lacunas de conhecimento. Então essa é a gestão funcional. Quando a gente avança dessa gestão funcional tradicional, como a gente viu na aula da semana passada, para uma estrutura orientada ao processo, onde os processos horizontais, você continua sim tendo uma estrutura hierárquica. Só que vai ser uma estrutura hierárquica com menos degraus, com menos andares, né? Você não vai ter tanto aquela coisa de auxiliar, subauxiliar, chefe de seção, chefe de área, chefe de departamento, e assim por gerente, assim por diante. Você vai ter uma estrutura mais enxuta, com menos degraus, onde, olha lá, você não tem funções definidas para cada um deles. Você vai ter tarefas onde cada um vai poder executar uma tarefa de acordo com a sua disponibilidade. Então você já não vai ter mais cada funcionário fazendo só uma coisa, mas sim várias tarefas e vários profissionais que vão estar disponíveis a executar quaisquer uma dessas tarefas. Isso traz uma visão muito melhor para o funcionário. Né? Ele vai trabalhar, ele tem uma tendência de trabalhar um pouco mais motivado, porque ele vai ter um conhecimento maior, ele vai conseguir entender melhor a empresa, ele vai conseguir ter uma visão de quase todos os processos
realizados pela empresa, né? E isso pode motivá-lo, isso pode trazer uma visão melhor e até uma questão de crescimento, né? Então, olha lá, em uma estrutura organizacional orientada por processos, as atividades são distribuídas entre os colaboradores, né? Aqui a gente não vai falar só funcionário, mas a gente também começa a falar colaboradores, ou que muitas biografias em inglês comentam stakeholders, né? Stakeholders, bacana, né? Olha lá, que tem uma visão holística, ou seja, tem uma visão do todo, né? Eles conhecem o todo e não o fragmentado. Então, cada profissional aqui ele vai poder desempenhar qualquer uma dessas funções, que ele vai estar habilitado, né? Ele vai estar capacitado para desenvolver qualquer uma dessas funções. Então, aqui a gente começa a perceber o que eu falei há 2 slides anteriores, que numa empresa que é estruturada por processos, estruturada e orientada por processos, os profissionais eles acabam tendo uma valorização muito maior. Os profissionais da empresa, os colaboradores da empresa, eles acabam sendo o grande capital, né, intelectual da empresa, o grande capital da empresa que pode trazer diferenciais para a empresa. Daí, então, com isso, todos nós ganhamos, todos nós podemos crescer com essa visão por processos. Tá? Então, olha lá, na visão de processos, você vai ter aqui clientes com necessidades e expectativas. Tá? Aí você vai ter todo um processo que vai ser composto por fluxos de atividades, né? E a gente vai estudar bastante como elaborar fluxos de atividades a partir das nossas próximas aulas, né? E esses fluxos de atividades, esses processos, essas atividades menores, como a gente já vai ver já, que vão compor um processo, elas visam sempre fazer o quê? Agregar valor. Agregar valor em insumos, matérias-primas fornecidas por fornecedores, para que a gente possa ter na outra ponta um cliente satisfeito, né? Sempre levando em consideração que quando nós falamos de expectativas e necessidades e satisfação do cliente, não é só também sempre na entrega de produtos, mas também entrega de produtos e serviços. Tá? Então, mostrando de uma outra maneira, né, com outro desenho, olha lá, a visão por processo ela vai sempre combinar atividades para focar o cliente. Então, olha lá, você vai ter aqui vários processos, note os processos distribuídos horizontalmente, sempre sobre uma coordenação, sempre sobre um controle, mas dispostos horizontalmente, onde quaisquer profissionais podem executar aqueles processos, com foco sempre nos clientes aqui nessa outra ponta. Tá? Então, nesta aula, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a hierarquia de processos. Tá? Hierarquia de processos. Basicamente, é o que eu comentei ali no primeiro slide de abertura e o que eu comento nesse slide. Então, você vai ter, sempre na organização, um macroprocesso, tá? Que já vou dar um exemplo. Para que esse macroprocesso seja executado, você vai ter vários processos. Esses processos, eles podem ser subdivididos em subprocessos, que por suas vezes vão ser constituídos de várias atividades e que vão ter uma divisão menor, que são as tarefas. Complicado isso, né? Olha, quantos níveis eu coloquei aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus, 5, nossa. Então, vamos simplificar isso aqui. Vamos simplificar. Então, olha lá. Processo, macroprocesso, processos, subprocessos e tarefas. Tá? Já dei uma simplificadinha. Então, ó, definindo cada um deles. O macroprocesso, então, vai ser sempre a área estudada, né, sua operação, e por sua vez essa área estudada, ela vai ter um impacto significativo do modo como funciona a organização. Tá? O macroprocesso é o produto ou serviço que a organização entrega. Tá? É um produto ou um serviço que a organização entrega. Então, se a tua organização, por exemplo, presta serviços de reformas condominais, sua organização ela reforma condomínios, ela pinta fachadas, né? Então, a pintura é um macroprocesso, né? A reforma completa de uma fachada é um macroprocesso, né? E o processo? O processo vai ser um conjunto de atividades sequenciais, né? Que pode ser chamada também de subprocessos, tá? Atividades de subprocessos. Essas atividades sequenciais, né, elas têm uma conexão,
elas têm uma lógica, né, início, meio e fim, né, e elas vão ser relacionadas, né, a essa lógica. Né? Sempre vai ter um input, né, e um output. Né? Quem dá o input é um fornecedor, e aqui muito importante deixar claro para vocês que este fornecedor não necessariamente é um fornecedor externo, né? Você pode receber uma atividade que começou de um colega seu e você dar continuidade a essa atividade, tá? Então, o teu colega é o fornecedor da atividade. Se o teu líder, se o teu superior te passa uma atividade para ser executada, esse teu líder, esse teu superior também é um fornecedor. Então, quando a gente fala aqui de fornecedores, muito importante levar em consideração que não é só um fornecedor externo que entrega um insumo, tá? Mas pode ser um fornecedor interno. Né? E você vai acrescentar valor ao que esse fornecedor te entregou, você vai fazer alguma atividade, você vai desempenhar alguma função, né? De forma que você vai devolver algo com um valor agregado a um cliente. E este cliente também não necessariamente vai ser um cliente externo. Né? Como nós vimos, nós temos processos de apoio, que são processos que trabalham internamente dentro da empresa, e esse cliente também não necessariamente é um cliente externo, mas pode ser um cliente interno. Então, por exemplo, se você recebe uma atividade de um departamento da empresa, executa aquela atividade e passa o resultado da atividade para um outro departamento, ou o mesmo departamento que solicitou, né? Quem está recebendo o resultado da sua atividade é o seu cliente, né? Que pode ser inclusive o mesmo fornecedor. Tá? Isso aí a gente vai ver também nas próximas aulas. O subprocesso, então elas vão ser divisões, partes do processo que está sendo estudado, tá legal? E a gente ainda pode ter tarefas e ou atividades, que são as menores, são as menores partes, né? São as menores divisões, desculpe, né? Uma sequência lógica até o objetivo. Então, basicamente essa é a hierarquia dos processos, que eu vou dar mais alguns exemplos aqui nos próximos slides. Então, macroprocessos, processos, subprocessos e tarefas, tá? Simplificando um pouquinho isso aí, olha só, você vai ter a organização, esta organização vai ter vários macroprocessos. Lembrando, então, que esses macroprocessos vão ser, então, podem ser encarados como os produtos e ou serviços que a sua empresa produz ou presta para clientes. Né? Esses macroprocessos vão ser divididos em vários processos ou subprocessos. Aqui eu estou agrupando os dois. Esses processos ou subprocessos também vão ser divididos em várias atividades e cada atividade vai ter várias tarefas. Então aqui a gente deu uma agrupadinha com o objetivo de simplificar um pouquinho mais para vocês. O importante é sempre encarar isso aqui, gente. Olha lá, você vai ter clientes com necessidades e expectativas e através dos seus macroprocessos, através dos seus produtos e ou serviços, você vai produzir a satisfação do seu cliente. Tá? Esse é o grande objetivo das organizações. Né? Sem essa visão, as organizações não existiriam, tá? Não existiriam, especialmente nos dias de hoje. Então é importante que hoje todo funcionário da empresa, seja office boy ou seja o diretor da empresa, parece que não, mas até o diretor às vezes parece que pensa muito no seu próprio umbigo, né? Tem que ter essa visão, que a empresa só existe para satisfazer o seu cliente, tá? Se não tiver essa visão, com certeza a coisa não vai para frente. Isso desde o office boy, tá? Desde o office boy. Então, nada contra o office boy, pelo amor de Deus. Né? Então, olha lá. Onde que esses processos, onde que essas divisões, né, essa hierarquia de processos, ela está presente na empresa? Olha só. Toda empresa pode, esse aqui é a pirâmide clássica, né, que a gente utiliza para representar a empresa. Toda empresa é sempre dividida basicamente nesses três níveis. Olha lá, o nível operacional, o nível tático ou gerencial e o nível estratégico. Tá? O nível operacional é o mais chamado assim, chão de fábrica. O nível tático ou gerencial é a média gerência da empresa. E o nível estratégico é o topo da pirâmide, é o nível mais alto da empresa,
onde estão lá o pessoal da alta direção da empresa elaborando as estratégias, tomando decisões a longo prazo, né? Antes de tudo, é importante a gente afirmar exatamente isso, gente. Em todos esses níveis se toma decisões, tá? Se toma decisão no nível operacional, se toma decisão no nível tático, se toma decisão no nível estratégico. A grande diferença aqui é que no nível operacional, você está tomando decisões, você está executando processos, você está fazendo tarefas que são assim, tipo, para ontem, né? É para ontem, aquela coisa repetitiva que você faz todos os dias e são coisas que a empresa precisa, assim, cotidianamente. No nível tático, você já está tomando decisões, você já está executando processos que são mais a médio prazo. E no nível estratégico, você está fazendo aí macro processos, né, mais um nível de longo prazo. Então, é bem isso aqui que eu estou exemplificando aqui para vocês. O nível estratégico é aquele nível encarregado pela elaboração, pela criação, pelo design, pela colocação no mercado de macro processos, ou seja, de produtos ou serviços que a sua empresa presta. Então, aqueles produtos ou serviços que a sua empresa está oferecendo aí no mercado, quem que os elaborou? Quem que os criou? Quem que define a política de comercialização, de introdução ou ciclo de vida deles no mercado? É o nível estratégico da empresa, como a gente já comentou aqui nas aulas anteriores. Tá? Nível de processos, ou seja, quais são os vários processos que vão ser utilizados para compor, né, para montar aquele macroprocesso. Quem é que faz? É o nível técnico, é o nível tático, desculpa, são as gerências da empresa. Então você vai ter gerência de materiais, gerência de produção, gerência de vendas, gerência de serviços de atendimento ao cliente. Cada um é responsável por um determinado processo para colocar e manter o macroprocesso da empresa. Tá? E no nível operacional, a gente vai ter o quê? As atividades, né? As atividades, né? Ou tarefas que vão ser aquelas atividades ou tarefas utilizadas para fazer os macroprocessos, para fazer as partes do seu produto ou serviço, né? E aqui a cadeia de valores da empresa, né? As áreas que compõem a cadeia de valor, algumas áreas que compõem a cadeia de valor das empresas, tá? Então, basicamente isso. Nível estratégico encarregado pelos macroprocessos, nível tático ou gerencial encarregado pelos processos, nível operacional, procedimentos, né, atividades, tarefas. Tá? Avançando um pouquinho, olha só, acho que o que mais nos interessa aqui, né, um exemplo da hierarquia de processos. Então, para a gente diferenciar bem essa questão de macro, processo, subprocesso, atividade e tarefa, olha só, vamos pensar aqui num processo de fabricação veicular. Vamos pensar aqui, por exemplo, na Volkswagen produzindo o Volkswagen Up. Né? Nossa. Então é o seguinte, então a decisão por lançar e manter um veículo que é o Volkswagen Up, por exemplo, é uma decisão do nível estratégico da empresa, a alta direção da empresa. Então, eles que vão elaborar, eles que vão gerenciar e controlar este macro processo que é a fabricação de um veículo, né? De um veículo que faz parte da linha dos produtos, né? Que a Volkswagen, aqui no caso, oferece. Então, quais seriam os processos para a fabricação desse veículo? Então, olha lá, você tem a engenharia que um dia desenhou o carro, que elaborou o carro, que viu o motor, que projetou o motor, que viu a cilindrada do motor, que viu o acabamento, né? Que fez todo o processo de engenharia do veículo, né? A aerodinâmica e assim por diante. Aí você tem o desenvolvimento, que vai criar as formas com as quais a gente vai poder colocar o que foi desenhado na engenharia em processo, né? O desenvolvimento que vai criar a linha de montagem por si só, vai definir quais vão ser os profissionais, quais vão ser as áreas, quais vão ser os setores com os quais a gente vai ter a divisão para colocar aquele carro em funcionamento, e a produção propriamente dita. Então, olha lá, engenharia, desenvolvimento e produção, que aí a produção vai pegar o que foi criado pelo desenvolvimento, que por sua vez pegou o que foi criado pela engenharia, e a produção é que vai colocar o carro para ser produzido de fato. Olha só,
Quando a gente fala basicamente da produção, a gente está falando do quê? De usinagem, né? Usinagem, então, seria você usinar o aço, né? Você transformar aquele aço em chapas, né? Para que a gente possa montar o carro. Você está falando em corte, ou seja, corte das chapas para você montar as partes que compõem o carro. E o preparo, ou seja, a moldagem, você pegar aquela parte daquela chapa que foi cortada após passar pela usinagem e você moldá-la em forma de uma porta, em forma de um capô, em forma de um paralama e assim por diante. Bom, feito isso, olha só, então o subprocesso é a usinagem. Quais são as atividades? Os cortes. Depois que você cortou, quais são as tarefas? O preparo. Tá? Então a gente consegue ver um subprocesso, uma coisa mais macro aqui, né, um pouquinho maior, né, e as subtarefas. Então aí a montagem. Então você já tem agora as peças que compõem o carro, né, você vai montar esse carro. Bom, antes de montar, você precisa fazer a furação, né, ou seja, onde vão estar os parafusos que vão parafusar as peças entre elas, né, as partes que compõem a carroceria do carro, que é o que eu estou exemplificando aqui para vocês. E lógico, você vai ter uma programação para fazer isso, né? Você vai ter que ter funcionários ou robôs ou máquinas de quantidade e maneira adequada para você poder fazer essa montagem ou manual ou automática, mas para isso você vai ter que ter uma programação. Então aqui mais outro exemplo de subprocesso, atividade e tarefas, né? Bom, montado o carro, montado a carroceria do carro, né? Aí você vai precisar pintar. Não sei se vocês já viram algumas linhas de montagem, se for o caso, até indico alguns vídeos aí para vocês. Mas olha só, o carro ele é primeiro montado, a carroceria é primeiro montada, e depois que ela está montada, é aí que é feita a pintura. Né? A pintura, atualmente, os carros são assim mais ou menos monobloco, né? Elas são pintadas depois que a carroceria está montada, depois que ela foi feita a furação, depois que foi feita a soldagem, né? E tudo mais. Né? Então, olha lá, com a carroceria montada e pintada, aí vem o acabamento, e desculpe aqui o errinho, faltou um E aqui, olha só, e tudo isso aí tem um acompanhamento, né? Você vê que nas linhas de montagem você vai ter um acompanhamento para você ver aí se aquele carro está sendo montado coerentemente, corretamente, ou se está tendo algum problema na linha de montagem, ou seja, você sempre vai ter um controle. Então aqui são alguns exemplos, desde do macroprocesso que definiu qual é o carro que vai ser fabricado, como que vai ser esse carro, né, quais são as diretrizes básicas para colocação e produção de um carro desse no mercado, né, passando pelos processos de engenharia, desenvolvimento e produção, subprocessos de usinagem, montagem e pintura, atividades de corte, furação e acabamento, e tarefas de preparo, programação e acompanhamento de tudo isso aí. Tá? Então aqui foi um exemplozinho. Bom, gente, é o seguinte, para montar essa aula, eu consultei esses livrinhos aqui, ó, o livro do Saulo Barbará, Gestão por Processos, né, uma visão geral, é da Quality Mark, do Rio de Janeiro, né, o livro do Luiz Veriano Dalla Valentina, vocês viram vários slides lá com a citação dele, Desenvolvimento de um Modelo Integrado de Engenharia de Processos, é lá da Universidade Federal de Santa Catarina, né? O nosso livro básico, que é o do José Oswaldo Sordi, Gestão por Processos, e também o livro da Sueli Bonilha, esse aqui está online, disponível online, Gestão por Processos, 2013, um pouquinho mais novo. Tá? Nesta aula, eu vou pedir para vocês responder um questionário teórico sobre as matérias vistas aqui. E nas próximas aulas a gente vai começar a discutir um segmento novo na nossa disciplina. Nas próximas aulas nós vamos começar a modelar processos, nós vamos começar a desenhar processos, né? E para isso nós vamos começar a aprender as ferramentas de fluxograma, BPM, análise CIPOC e o formulário FMEA. Não percam as próximas aulas, tá? E a gente continua o nosso curso no nosso próximo encontro. Um abraço enorme para vocês. Esse foi o professor Wagner Tufano em mais uma aula da disciplina Fundamentos de Gestão de Processos. Até mais, pessoal!